Olá, Elizabeth, tudo bem, minha querida? Espero que você esteja bem, tá? Elizabeth, você tinha me pedido para mim verificar essa questão, aí eu demorei um pouquinho, mas agora deu certo, tá? É, Elizabeth, a gente tem que olhar essa questão aqui pelo seguinte, ó. Se a gente tem f de x, deixa eu colocar ela em um mais espesso aqui. Você tem um f de x, né, igual a menos 3 mais 4 vezes o cosseno de x mais 5π sobre 4, tá? Nesse caso aqui, minha querida, acontece o seguinte: nós temos esse menos 3 aqui, que é uma constante, né, somado com alguma coisa aqui multiplicada por 4, que é esse daqui, tá? E no caso ele está perguntando o maior e o menor valor do conjunto imagem da função, né, qual é a razão entre eles. Nesse caso aqui, esse menos 3 ele não vai ser alterado. Por quê? Porque ele é uma constante. O que vai ser alterado vai ser essa parte aqui, no qual a gente tem um valor positivo multiplicado pelo valor que pode ser positivo ou negativo, tá? Ou negativo. Por quê, né? Porque a gente sabe que a função cosseno, ela tem o cosseno de alguma coisa alfa, ele tem como conjunto solução o intervalo entre menos 1 e 1, tá? Então ele tem valores negativos e valores positivos. Então nesse caso, mais com mais vai me dar mais. Quer dizer que eu tenho uma constante somada com alguma coisa. Mais com menos vai me dar menos, então eu tenho a constante menos alguma coisa. Então tudo que é mais, com certeza vai ser maior, né? E tudo que é menos vai diminuir. Logo, porque a nossa constante aqui ela tem esse valor negativo, isto é, ela não altera. Se eu tenho uma constante, soma alguma coisa com isso, eu vou ter alguma coisa a mais. Se eu subtrair, eu vou ter uma coisa a menos, tá? E para verificar esses valores, o que a gente faz, né? Se a gente olhar aqui, prestar atenção, nós vamos ter que 4 vezes um valor quebrado, um valor menor do que 1, isso daqui vai dar um valor quebrado também. Por exemplo, se eu tenho 1 sobre 2, né? Eu multiplico 4 vezes 1 sobre 2, vai ficar 4 sobre 2, que dá 2. Perceba que o 2 é menor do que o 4. Então, valores abaixo do 1 também não interessa a gente, porque ele vai diminuir esse valor aqui. E a gente quer o máximo e o mínimo. Então, os valores que eu estou interessado aqui nesse caso, então, para que isso ocorra, é os valores aonde o cosseno... Deixa eu só ajeitar aqui minha... Pronto. É os valores aonde o cosseno vale 1, tá? O cosseno de x mais 5π sobre 4 vale 1, e aonde o cosseno de x mais 5π ele vale menos 1, tá? É esses dois caras que eu estou atrás. Então, olhando aqui, relembrando como é que é o círculo trigonométrico, a gente tem aqui o círculo trigonométrico, onde a gente tem esse eixo aqui na horizontal, ele é responsável pelo cosseno, e esse daqui na vertical é responsável pelo seno, tá? Vou colocar aqui em vermelho. Ele é responsável pelo seno. Então o cosseno, onde é que o cosseno é 1 e menos 1, né? O cosseno, ele é 1 nessa posição aqui. Aqui é 1. Aonde é esse 1 aqui? Esse daqui é onde você é π, que é 0 graus, ou então só 0 mesmo, 0 radianos, ou 2π radianos, tá? Que é a volta completa. E o outro canto que ele é, menos 1, é justamente onde é. Aqui, ó, a gente tem π, né, que é os 180 graus. Então aqui é onde a gente tem π, tá? Ou é π ou então é 2π, tá? No valor aqui no caso do x. Então a gente vai ter que esse x mais 5π sobre 4, ou ele deve ser, no caso ele deve ser 0, ou ele deve ser o 2π, tá? Aí você pode escolher um dos casos. Nesse caso eu vou escolher ele como 0, tá? Para a gente verificar. Então eu vou pegar esse cara, vou transferir ele bem para cá, e eu vou pegar esse outro cara e transferir ele para cá, tá? Vou fazer um aqui. Então o x mais 5π sobre 4, nesse, desculpa, x mais 5π, mais 5π, porque tá grudando, não entendi.
mais 5π sobre 4, ele tem que ser igual a quanto, né? Por quê? Porque esse valor aqui, ele tem que dar esse valor zero aqui, ó, tá? Para poder dar esse cosseno aqui. Ele tem que ser igual a zero. Então, nosso x, ele vai ser igual a menos 5π sobre 4, tá? Esse daqui é o valor do nosso x nesse caso. Outro que eu tenho que analisar também, no caso que seja bom, é que esse cara aqui ele também pode ser o 2π, tá? Só para a gente colocar e ter esses dois valores, que eu não sei se a gente vai precisar de um ou do outro. Então aqui a gente tem 2π. Então o x nesse caso é igual a 2π menos 5π sobre 4, tá? Aqui nós vamos fazendo a continha rápida, é 8 menos 5, 3π. Tá? 3π sobre 4. Esse daqui é o valor do x. Ou é esse valor negativo, ou é esse valor aqui, tá? Positivo. Tá bom? Então aqui a gente já tem um dos que a gente pode fazer análise, né, desse x. E agora é o menos 1. O menos 1 nesse caso, ou ele é π, ou então se eu quiser dar uma volta completa aqui, vai ser outro valor aqui, tá? Mas eu não vou dar a volta completa, vou utilizar o π mesmo. Então eu vou ter x. Aí nesse caso, isso daqui vale π, tá? X mais 5π sobre 4, isso daqui tem que dar igual a π. Então x é igual a π menos 5π sobre 4. Aí nesse caso nós temos x igual 4 dá 4 menos π sobre 4, tá bom? Então esse daqui é o valor do outro x. Então ele pergunta assim, qual é a razão entre o maior e o menor? Então a gente tem o maior, é onde é positivo, né? Porque é mais desse 4 aqui, mais esse 4 dá mais. Eu estou somando, quer dizer que é um valor maior. Então é esse cara aqui, eu vou pegar, por exemplo, aqui 3π sobre 4. Então eu vou pegar 3π sobre 4, tem esse valor aqui, tá? Ó, que eu estou pegando aqui embaixo, ó, nessa região. Então 3π sobre 4, vou passar aqui o traço e colocar o outro valor embaixo. Qual é? E o menor valor inteiro, né? O menor é quando é negativo. Então aqui nós temos menos π sobre 4. Tá? Divisão aqui, repete a de cima, né? 3π sobre 4, multiplica pelo inverso da de baixo, que é menos 4 sobre π. Colocando aqui, ó, 4 corta com esse 4, π corta com π, e eu fico aqui com o resultado menos 3. Vamos ver se tem um menos 3 aqui, ó. Ó, o menos 3 não tem aqui. Então, provavelmente, não é esse valor que eu quero. É esse daqui, ó. Tá? Então, vamos pegar aí. Por isso que foi bom a gente colocar os dois. Aí, vamos pegar esse valor aqui, né? Que é o valor de máximo. 5π sobre 4 sobre menos π sobre 4. Colocando aqui, nós vamos ter menos 5π sobre 4 vezes o inverso da de baixo, que é 4 sobre menos π. 4 corta com 4, π corta com π, e nós vamos ficar com menos 5 dividido por menos 1, dá 5. Considere a função definida por qual a razão entre o maior e o menor valor inteiro que pertence ao conjunto imagem da função. Ah, entendi agora. Não é o valor do x. A gente está procurando o valor da imagem. E aqui a gente só calculou o valor de x, né? Então, nesse caso, essa questão é ainda mais simples, tá? Essa questão ela é ainda mais simples. Nem precisa desse horror de cálculo. É só a gente pensar o seguinte, ó. Olha como é interessante essa questão. Me pegou. Mas eu vou deixar gravado para você ver toda a minha linha de raciocínio, tá? Se fosse no caso do x. Agora, nós temos aqui a nossa constante menos 3, mais 4 vezes o cosseno de alguma cor de x mais 5π sobre 4, certo? Aí o que acontece, né? É aquele negócio que eu falei para você. Ou esse valor aqui, a gente vai ter um valor positivo, ou a gente vai ter um valor negativo, tá? Então, se a gente tem positivo ou negativo, aí, se eu tenho essa constante, ela não vai mudar, ela permanece igual, só esse cara aqui que vai mudar. Aí, mais com mais dá mais. Aí eu tenho uma coisa a acrescentar.
mais com menos dá menos, então tem uma coisa a decrementar, então estou diminuindo. E esse valor aqui, a gente está interessado para os valores que são iguais a 1 ou iguais a menos 1 por causa daquela explicação. Por exemplo, se eu tiver 1 sobre 2, que é menor do que 1, se eu multiplicar por 4, isso daqui vai me dar um 2, né? Que é bem menor do que o 4. Agora, se eu tiver 1, vai dar o 4 mesmo. Então, eu tenho o valor máximo. Tá? Então, nesse caso, a gente ou faz aqui, por exemplo, f de x máximo, ele é dado por menos 3 mais 4 vezes 1, né, que é positivo com positivo. Isso daqui vai me dar 4, daqui dá menos 1. Tá? E o outro valor de mínimo, valor mínimo, ele é igual a menos 3 mais 4 vezes menos 1, e dá igual a menos 3 com menos 4, que dá igual a menos 7. O valor de máximo, ele pergunta a razão entre o valor de máximo da função sobre o valor de mínimo da função. Tá? Então o valor de máximo é menos 1 e o valor de mínimo é o menos 7. Então fica 1 sobre 7. Tá? Essa daqui é a sua resposta. 1 sobre 7. Que vai dar igual ao... Não tem aqui, né? Aqui não é menos 1, tá? É 1. Então esse foi o erro que eu cometi. Então vamos recapitular aqui. Então é 1 sobre menos 7, que é a mesma coisa de menos 1 sobre 7. Tá? Essa daqui é a razão. Então a resposta correta é a letra C. Tá bom? Se fosse procurando o x, né? Que, como você viu, eu me confundi, aí a gente fazia aquele outro processo que eu estava lhe mostrando, tá bom? A gente pode olhar isso no GeoGebra para verificar se realmente condiz com o que nós estávamos calculando, tá? Eu vou colocar aqui a função no GeoGebra para a gente verificar quais são esses valores. Uma outra maneira também de se calcular era utilizando, por exemplo, derivadas, tá? Você poderia calcular onde a derivada, você derivava essa função e descobrir aonde é que a derivada valia zero, tá? Aí você tem os pontos de máximo e de mínimo. Aí é utilizando o cálculo. Então nós temos f de x, deixa eu colocar aqui, f de x ela é igual a menos 3 mais 4 vezes x mais 5π sobre... deixa eu ver porque ele não... 5π sobre 4. Tá? Então essa daqui é a nossa função. Sim, porque eu não coloquei o cosseno, né? Também aí fica difícil. Pronto, agora sim. A gente percebe que ela atinge o valor máximo aqui no 1, né? Ó. E ela atinge o valor máximo no menos 7, tá? Aí se a gente colocar aqueles valores lá, por exemplo, que a gente descobriu que anteriormente, que era o valor aqui de x eu vou colocar um ponto aqui onde eu tenho x valendo 5π. Esqueci agora quais eram os valores mesmo. Eu vou só recapitular aqui. Eu acho que eu não sei se ele vai me deixar. Tô só voltando aqui. Menos 5π sobre 4. Aí nós vamos ter esse valor de máximo, tá? Pronto. Então aqui nós temos menos 5π sobre 4. E aqui nós temos f de menos 5π sobre 4. Tá? Aí a gente tinha descoberto, né? Aqui, ó. A gente tinha descoberto, tem até uma setinha aqui, mas só que eu queria era um ponto aqui. Não entendi por que ele... O A, por exemplo, colocar o A, mas eu não queria vetor. Não entendi porque ele me deu vetor. Mas enfim, deixa eu ajeitar aqui, que eu não gosto dessas coisas mal feitas. Deixa eu apagar aqui, delete, pronto. Vamos lá. Ponto A, né? O ponto A é menos 5π sobre 4, vírgula. Agora é f de menos 5π sobre 4.
Aí nós temos aqui o ponto A. O ponto A de máximo, a gente percebe que ele é valor 1, ó, que era o que a gente tinha calculado aqui, ó, que é o valor mesmo que no qual o valor de máximo, né, nesse caso aqui, valia 1, que era esse valor aqui mesmo, que a gente calculou até lá depois. Agora a gente vai ver que dá um menos 7 nesse valor aqui, ó. Aí vamos lá. O B é igual a menos π sobre 4, vírgula, f de menos π sobre 4. Aí a gente obtém um menos 7 lá embaixo, ó. Então o valor do x a gente tinha calculado correto, só que a questão era bem mais simples, tá? Eu acabei errando naquela hora da análise, tá? Mas ó, então esse daqui é o valor, tá? Como é explicado. Esse daqui eu vou repassar para você, tá? Espero ter te ajudado, Elizabeth, e até mais, minha querida.